A gente vai continuar no estudo de Gênesis. A gente pretende ir até o capítulo 11, não hoje. Hoje a gente pretende estudar juntos o 8 e o 9. Nossa intenção hoje é essa. A gente vai dar uma pincelada no finalzinho do 7 e depois trabalhar os capítulos 8 e 9. E na próxima oportunidade, os capítulos 10 e 11. Então, o texto base hoje é esse. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. A gente vai ler junto por parágrafo. A gente vai trabalhar o parágrafo porque são textos muito grandes. E se for ler tudo, a gente vai levar muito tempo. Antes da gente começar, vale lembrar, assim, se você está chegando agora, vendo esse vídeo agora, esse é uma sequência, até que esse é o número 3, e provavelmente quando eu colocar esse vídeo no YouTube, vai ficar ou aqui, aquele izinho do card e dando link para os outros estudos. Então, se você estiver vendo no YouTube, caiu de paraquedas nesse, é recomendável que assista os dois anteriores. O que também não tem problema, se quiser ver esse daqui e depois voltar também não vai dar problema não, só seria interessante por causa da sequência. Então vamos começar. A gente vai começar no finalzinho do 7, porque no 7 nós demos uma pincelada falando na questão das águas, para onde as águas foram. E o 8 ele começa a tratar. Mas no 7 eu gostaria de ler os versículos do 21 ao 24, que ele diz o seguinte: todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas na terra. Só restaram Noé e aquelas que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque há uma dúvida, e há uma dúvida legítima, quanto aos animais que realmente foram mortos, porque no início do texto, nos capítulos 5 e 6, Deus fala com Noé de uma forma muito geral. E aí daria a entender também que, além desses animais, os peixes também, porque peixe não entrou na arca. E assim, como nós vimos, a água do abismo saiu, e isso causaria uma grande turbulência, e os peixes que estivessem ali perto iriam morrer. Então, qual é a teoria que eu tenho? A gente leu isso aqui, e aí agora que eu vou falar vai ser um pouco de gleitologia, que por uma análise, por contexto bíblico, a gente vê o seguinte, que aqui ele dá bastante ênfase que os animais aquáticos não morreram. Mas, e os animais que estavam perto da água, quando a terra começou a se abrir e jorraram do abismo? Bom, o que eu penso é que, assim como Deus cuidou de Noé e da arca, ele também cuidou desses animais. Mas em qual sentido? A arca, como nós vimos, Noé se preocupou em todos os detalhes, mas teve um que eu não falei, até por causa da velocidade, porque isso aqui é muito rico, esse texto. Então, o estudo que a gente está dando não é um estudo exaustivo. Vocês, se lerem, procurarem, vocês vão ver que tem muito mais coisa. Estou querendo dar uma visão um pouco mais aprofundada. Mas por mais que eu me esforce, a gente não vai conseguir ver tudo. Obrigado, Kátia. Obrigado. O detalhe da construção da arca, que faltou eu falar, é que ela foi construída no meio do nada, literalmente. E aí fortalece ainda mais o testemunho de fé e também o porquê que ela foi construída no meio do nada. Vamos lá. A gente viu que a água saiu do abismo, choveu, então essa água quando saiu do abismo, ela saiu com muita força, tanto é que ela jorrou quilômetros e voltou chovendo. Então a água que se precipitou não foi só aquela camada... Ei, Pete, está me ajudando hoje. Não foi só aquela camada grossa de água que existia no céu, que ela vinha e à noite descia o orvalho.
mas também a água que estava nas profundezas que subiram, e subiram muito alto mesmo e voltaram como chuva. Então, o que aconteceu? Quando a arca ela foi construída no meio do nada para quando essa água chegasse lá, não chegasse com tanta violência. Então, quando a água chegou, ela chegou com impacto, com certo impacto, mas não tanta força. Então, o que ela fez foi fazer a arca flutuar. Bateu, obviamente, mas não foi aquela coisa explosiva, por assim dizer. E eu creio que Deus fez a mesma coisa com esses animais marinhos. Ele afastou, isso é uma dedução, tá? Na Bíblia você não vai encontrar isso, mas por todo esse acontecimento, para os animais estarem vivos, ele afastou esses animais. Então, essa é a tese que eu defendo e que alguns também defendem. Então, os animais que morreram foram os animais terrestres e os que tinham fôlegos e narinas, ok? Então, é isso. E aí, a gente já começa aqui, o 24, ele nos dá o pontapé para a gente ler o 28. O 28, eu vou ler o primeiro parágrafo agora, que é o versículo 1. No versículo 1 ele fala assim: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Um detalhe aqui para nos chamar a atenção, para nos chamar a atenção, é esse lembrou-se de Noé. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente usa palavras para poder definir Deus ou então querer mostrar Deus numa perspectiva nossa. Eu já falei algumas vezes que o nosso vocabulário ele é limitado, então tem palavras que elas não são perfeitas e não alcançam o esplendor de Deus. Na semana retrasada nós falamos quanto a Deus se arrepender. Tá? Então aqui seria um caso parecido, porque se você levar lembrou-se ao pé da letra, seria como se Deus tivesse esquecido de Noé. E aí o que acontece? Nós estaremos falando de um Deus imperfeito, de um Deus que muda de opinião por causa do esquecimento. O esquecimento, um dos motivos da gente mudar de opinião é por a gente esquecer de alguma coisa. Tá? Esquecer de algo que foi pedido, algo que uma tarefa que a gente deveria te cumprir, e por algum motivo você esqueceu. E Deus não é assim, Deus é perfeito. Então, o lembrou-se aqui é trazer a recordação não de Noé, ele sabia do que Noé estava passando, tanto é que ele cuidou todo instante, como a gente viu, cuidou da construção, posicionamento da arca, da água, de tudo. O que ele está dizendo aqui é que ele... Hoje tá que tá, hein? O que ele cuidou, o que ele lembrou foi do seu compromisso com Noé, do compromisso assumido lá nos capítulos... No capítulo 6 e 7. Vem cá. Um momento, por favor, tá? Vê se eu coloco ela aqui dentro. Vem, Pete. Vem. A minha assistente Pete hoje, ela tá querendo participar bastante. Amor, aproveita e ligando a tomada que eu esqueci. Pronto, acho que agora vai dar. Então, voltando ao que a gente estava falando. Então, Deus ele cuidou de todos esses detalhes e a lembrança foi disso. Foi a lembrança desse compromisso com Noé, da preservação de Noé, desses animais que estavam na arca e da sua família, para a terra continuar, tá bom? Vamos agora ler o segundo parágrafo desse capítulo. E aí a gente vê que nesse parágrafo acontece o seguinte, que por causa dessa lembrança, da lembrança desse compromisso, a fonte das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e no fim de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Ok, isso aí foi até o versículo 5. O que chama a nossa atenção nesse texto aqui, nesse parágrafo que nós acabamos de ler, é que com essa lembrança,
Deus, ele fechou a fonte das profundezas. Então isso responde um pouco daquela pergunta que nós tratamos na aula passada, que foi para onde foi a água. Conforme os continentes foram se deslocando, a fenda, a distância entre eles foi crescendo e essa água foi indo para lá. A parte dessa água. A outra parte são os oceanos que nós temos hoje. Que então elas foram baixando de pouco a pouco. E a arca pousou é um termo interessante aqui. Esse é um termo que até o comentarista Wisby, ele faz um paralelo aqui com o nome de Noé, com o significado do nome de Noé, que a gente vê lá no capítulo 5, no versículo 29, no qual diz o seguinte, que o Lameque deu o nome de seu filho Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causada pela terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou por quê? Por causa do pecado, por causa da crueldade humana que estava num nível que extrapolou todo tipo de tolerância. Então, a palavra pousar aqui é uma palavra ela nos dá um cuidado, mais uma vez Deus demonstrando o seu cuidado. Ela não bateu, ela não ficou bamba, não. Ela simplesmente pousou na monte, numa forma em que, quando fosse o tempo certo, Noé e sua família e os animais iriam sair da arca, como saíram, com tranquilidade, sem grande dificuldade. Continuando aqui, agora nós vamos ler do versículo 6 ao 12. E aí passaram-se mais 40 dias. Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se a água tinha diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Vamos ver aqui até a questão dos animais. Eu sempre tive dúvida, sempre me chamou a atenção Noé ter soltado primeiro um corvo e depois ter soltado uma pomba. Uma coisa que nos ajuda aqui, eu estou usando a tradução NVI, na questão do corvo, é que aqui ele fala ficou dando voltas. Mas se a gente pega uma tradução que seja mais literal, como a Almeida Corrigida Fiel, que particularmente é a minha preferida, ele me diz o seguinte, ele diz que o corvo ele ficava indo e vindo, e não ficando dando volta aleatória. Indo e vindo ele nos dá uma definição maior. Deixa eu ver aqui literalmente como está o texto. É isso mesmo. O corvo saindo, indo e voltando. Alguns comentaristas falam isso pela característica do corvo. O corvo, se a gente for ver, ele é daqueles animais impuros. Lembremos que Deus ordenou a Noé e Deus mandou para lá um casal de animal puro e 7 de animais impuros. E a gente vai ver mais para frente o porquê de 7 de animais puros. Eu acho que eu troquei as bolas. É um casal de animal impuro e 7 de animais puros. Como eu falei, daqui a pouquinho vamos ver o porquê de 7. Então, o corvo, por ser um animal impuro, o que define um animal impuro? É um animal que come dejetos, ele não come uma comida limpa, ele não come uma folha, uma hortaliça. Ele come dejetos, seja excremento de outros bichos, seja vermes, seja carcaça. Então, alguns comentaristas falam que o corvo sentiu-se confortável vendo aquelas carcaças de animais boiando ainda na água. Então, por isso que ele ia e vinha. Para ele estava legal. Ele ia lá, deduz-se que comia uma carniça, voltava. Então, Noé percebeu que ainda não era a hora. Quando a água baixou mais um pouco, ele soltou uma pomba, porque a pomba ela é um animal
puro, ela é um animal limpo. Então a pomba ela não come qualquer coisa, ela ia comer a vegetação, algo saudável. E tanto é que a gente vê aqui que a pomba ela foi, mas ela não encontrou lugar nenhum e voltou para Noé. E depois de 7 dias, ela foi e voltou com o seu bico uma folhinha de oliveira. Então essa folhinha de oliveira já mostrava que uma vegetação sadia já estava crescendo. Tudo aquilo tinha sido destruído, a vida estava recomeçando. Então, depois disso, Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente quando ela não voltou. E aí a gente vai começar a leitura do versículo 13 e 14, que aí fala o porquê que ela não voltou. Que é assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Vamos parar aqui para a gente ver uma coisa. Que a gente vai complementar no versículo 15. Então, nós vimos aqui que a pomba foi o corvo, ele estava ainda, pode-se dizer que se alimentando daquela carniça, ou ele está achando a situação confortável. E a pomba não, quando a pomba ela ficou quando já tinha vegetação para ela comer, tinha um local para ela ficar e vegetação para ela comer. E então Noé viu que a terra estava seca. E aqui fica uma lição muito preciosa para nós, que nós vamos ler agora do 15 ao 17. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, façam que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos, enfim, todo mundo que estava dentro da arca. E aí ele fala a primeira sentença de várias entre esses dois capítulos: sejam férteis e se multipliquem. O que chama a minha atenção nesse texto? Primeiramente, para falar o que chama a atenção, a gente tem que saber quanto tempo eles estavam dentro da arca. Se a gente for ver os dias que eles estavam na arca, a gente tem que lembrar que 7 dias antes de começar o dilúvio, eles entraram na arca. Então, eles ficaram 7 dias, uma semana dentro da arca, sem movimentação nenhuma. Então, eles já estavam ali. Depois desses 7 dias, foram 40 dias e 40 noites chovendo. E aí depois nós temos as sequências de 150, 40, 7, 7. Eu sei que um total de dias aproximado de que Noé e sua família ficaram na arca foram de 370 dias. Eu fiz umas contas aqui que ficou entre 371 mais os 7 dias deu 378. Mas a maioria dos comentaristas, eles botam aproximadamente 370, mas o porquê disso? E eu vou ceder para eles, eu não vou bater martelo em 378, que são poucos dias e são irrelevantes. A contagem de tempo do judeu é um pouco diferente da nossa, não tão diferente da nossa. O calendário judaico ele é um calendário lunar, não é solar como o nosso. E a diferença é que os meses deles são meses de 29 ou 30 dias. Então, para você fazer uma conta dessa para trás, que foi o que aconteceu com Noé, quando Noé recebeu essa revelação do Espírito Santo, já havia ocorrido quase 2000 anos. Então o Espírito Santo foi revelando, foi até daí que começou o calendário judaico. Então é uma conta que ela fica um pouco difícil da gente ter precisão. Tem gente que arrisca, tem alguns comentaristas, alguns estudiosos que falam que isso ocorreu entre abril de um ano, que eu já vou falar daqui a pouco, e novembro do outro ano. Então o total de dias que nós temos pelo relato, fazendo as contas, considerando um mês de 30 dias, nós temos aproximadamente 370 dias. E aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês, como a gente viu no capítulo 14, no versículo 14, vocês de dentro da arca, vendo que estava tudo seco, será que vocês iriam esperar a voz de Deus? Olha aí, hein? Então, o que me chamou a atenção nesse trecho foi a obediência de Noé e da sua família. Noé esperou o momento certo. Noé sabia e confiava que Deus estava cuidando dele em todo instante, em toda aquela situação.
E então ele aguardou Deus. Então, no momento certo, Deus liberou a saída deles. Noé não se revoltou, não quebrou as tábuas, não fez nada forçando. E, embora Deus tenha tido todo aquele cuidado com na questão da rena, de abrir a janela, a arca devia ser um ambiente não muito confortável de se estar, mesmo Deus cuidando de tudo isso. Afinal de contas, foram mais de 370 dias. Nós estamos aqui ficando muito mal por causa dessa quarentena forçada dentro de casa. Isso a gente podendo ir na rua de vez em quando, isso já faz se estendendo nesses meses. Então agora você amplia isso e imagina para aquela família, aqueles animais, 370 dias. E ainda assim eles obedeceram a Deus. Então eu achei essa parte aqui fantástica em relação a Noé e algo que a gente deve aplicar para a nossa vida. Então, o versículo 18 e 19, ele nos conta que Noé cumpriu o que Deus falou, ele saiu da arca, assim com as espécies. E aí tem o 20, que Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, prestem atenção, puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, ele falou para si, ele não falou com Noé. Isso vai fazer uma diferença daqui a pouco quando a gente falar. Quando a gente trabalhar um pouco esse texto. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Vocês viram aqui o sacrifício de Noé. Os sacrifícios já existiam naquela época, embora a gente veja muito isso em Levíticos para frente, mas já existia o sacrifício. Então, Deus, ele pegou e providenciou o sacrifício para si. Então a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias, que Deus, ele providencia aquilo, ele nos dá tudo. A gente pode até fazer um paralelo com hoje em dia, que a gente não entrega mais animais, mas com as nossas ofertas e dízimos e o nosso serviço na igreja. O que ele vai pedir de você é algo que ele já deu a você. Por exemplo, quando Deus fala das suas boas obras, que nós fomos, como fala em Efésios, que nós fomos feitos para obras que já foram definidas na eternidade, então nós vamos fazer algo que Deus já nos deu. Deus já encheu o nosso coração, nos orientou, encheu o nosso através do Espírito Santo. E aqui a gente vê isso na prática. Foram 7 animais, e esses 7 animais puros eram animais separados para o holocausto e separados para procriação. E também uma vantagem em relação aos animais impuros, para que esses animais pudessem procriar mais e com maior velocidade. E a gente vai ver também lá no 9 o porquê dessa necessidade. Deus, ele é fantástico, ele é perfeito nos desígnios dele e em todo o seu plano. E essa questão de Deus falar consigo é que talvez, se ele falasse isso com Noé, Noé poderia ficar com um pouco de dúvida, embora até agora não tenha apresentado dúvida, porque parece ser contraditório isso aqui. Parece que essa parte dele não amaldiçoar mostra um arrependimento do ato que ele fez. E não, na verdade não é isso. O que Deus fez foi acabar com aquela raça que veio de Caim, aquela raça extremamente cruel, começando uma nova humanidade, e já estava isso no seu plano. Tanto é que a gente vê mais à frente que a descendência de Sem, ela foi a mais abençoada dos 3 filhos de Noé, e é justamente da descendência de Sem que veio Jesus, o que pisou a cabeça da serpente, promessa lá de Gênesis 3. Então tudo está perfeito, tudo combinando, tudo já estava traçado no plano de Deus. Então aqui Deus tem consciência, e aí a gente vê prova da sua misericórdia, porque como eu falei até nas outras vezes, Deus poderia ter já aniquilado a espécie humana, mas por graça ele não fez isso, e ele sabia que o coração do homem é inclinado para o mal,
que desde a sua infância, desde a sua concepção, o homem ele é pecador, mas Deus ainda assim deu mais uma chance para arrependimento. E aí a gente tem o versículo 22, terminando esse capítulo, que ele marca uma mudança no mundo. Ele nos mostra uma nova fase, que é a fase a qual nós estamos até hoje. E o versículo 22 ele diz assim, ainda Deus falando consigo: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. O mundo pré-diluviano, como nós falamos, nós não tínhamos essa questão das estações. Era um mundo onde não chovia, era um mundo bastante diferente do nosso. E aqui ele já nos mostra uma diferença, ele já nos mostra frio e calor. Nós tínhamos um clima muito temperado, um clima gostoso de se viver. Agora nós temos frio e calor, temos esses extremos. Fala-se de dia e noite, que já existia, tempo de plantio e colheita. E aí a gente tem duas coisas aqui que chamam a atenção. Além dessa que eu falei, que foi a primeira coisa que chama a atenção, dessa mudança de estado, desse início de mudança de planeta na era pós-diluviana, que é a qual nós estamos, nós temos aqui também uma esperança em que Deus fala que jamais vai cessar isso. Qual é a importância disso aqui? Deus está falando com ele mesmo. A primeira a gente viu lá foi de Noé não ficar confuso em relação. Mas é que uma coisa em que a Trindade trata, ela tem um peso enorme. Deus não é homem para se arrepender. Então tudo que ele fala para um homem, ele vai cumprir. E algo falado na Trindade, falado entre as três pessoas da Trindade, falando Deus consigo, é algo que é sobremaneira, que vai ser cumprido até o fim. Então o que nos dá esperança é o amanhecer. Então, o frio, o calor, o verão, o dia e noite, quando anoitece, a gente tem a certeza do cuidado do dia seguinte, a certeza do cuidado de Deus que vai nos manter para o próximo dia. Ele é que mantém isso, ele é que mantém tudo isso aqui funcionando. Então, o capítulo 8 foi isso. No capítulo 8 nós vimos que as águas, Deus tratou de Noé, ele lembrou da sua promessa, ele providenciou tudo, ele cuidou desde a parada da arca quanto a posicionamento e a descida e desembarque dos animais, e bem como o sacrifício. E qual é a aplicação do capítulo 8 em específico para a nossa vida? Vamos fazer a aplicação hoje, primeiro do 8 e depois do 9. A aplicação do capítulo 8 em primeiro ponto, Deus lembra-se da sua promessa. Mesmo que a gente não veja como Abraão, por exemplo, que não viu a promessa dele, isso vai ao contrário de uma música que fez muito sucesso, não morrerei, morre-se sem ver a promessa. Então você não pode ter a sua confiança na promessa, em si e em quem fez a promessa. Isso tem uma grande diferença. Abraão morreu vendo poucos filhos. Abraão morreu vendo Ismael, Isaac e o outro que agora eu esqueci o nome. Mas o filho da promessa era Isaac. Ele não viu a polvosa descendência, a descendência que foi feita. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Então, a nossa lembrança, a nossa base tem que estar no garantidor da promessa, não na promessa, em si que Deus fez. E que ele vai se lembrar e no tempo certo ele vai cumprir. A outra promessa, a outra aplicação é que ele cuida de todos os detalhes e é a obediência que nós devemos ter em relação a acreditando nisso. Então, por conta disso, por causa desse amor, dessa graça e da palavra de Deus não se arrepender, nós devemos confiar nele. Assim como Noé fez, vendo toda a circunstância, toda a terra seca, ele podendo sair, ele não saiu antes que Deus mandasse ele sair. E a outra aplicação que nós podemos ter aqui, 3 aplicações rápidas, é que o dia seguinte ele é uma promessa de Deus até o dia da volta de Jesus. Então ele vai nos manter. E como eu falei até num estudo,
citando Hernandes Dias Lopes, enquanto o cristão não cumprir o objetivo de Deus na terra, ele é indestrutível. Então, a nossa oração nesse sentido, nesse tempo de pandemia, é pedir misericórdia de Deus, pedir que o Deus, que é o dono e o gerador de toda sabedoria, haja com sabedoria e cuide de nós, cuide do seu povo e cuide de todos os outros também. Cuide também dos ímpios, porque nesse momento existem ímpios que ainda serão salvos, tá? Então nós devemos orar por todos e crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que cuida dos mínimos detalhes. Então a aplicação do capítulo 8 inicial é essa. Agora vamos trabalhar o capítulo 9. O capítulo 9, ele é já uma tratativa de Deus com Noé. Deus está tratando com Noé, cuidando, falando dessa nova aliança, explicando como será essa nova aliança. E a gente vai ver que o capítulo 9, ele vai refletir os versículos 21 e 22. Não vai ser literalmente, mas ele vai refletir tudo isso que Deus falou consigo. Vamos ler agora dos versículos 1 ao 3, versículo 1 e 3 do capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Vamos lá. Aqui a gente vê nesses 3 versículos o início, reforçando o início dessa nova era. Até aqui o homem não comia carne. Não era permitido comer carne. Não sei se o povo de Caim chegou a pecar desse modo. Isso é uma conjectura. Isso aqui eu estou chutando, tá, gente? Pode ser que Caim tenha comido animal, a sua descendência, porque eles eram extremamente pecadores. Mas enfim, não era autorizado por Deus a alimentação de animais. Até então, homens e animais viviam em harmonia. Não existia esse medo. O Deus controlava essa questão da procriação dos animais. Então era tudo funcionando direitinho. E tanto os animais como as pessoas comiam apenas vegetais. E aí você também não pode usar isso como base para uma alimentação extremamente apenas vegetal, a não ser que você tenha um acompanhamento, faça o negócio direito. Por quê? Porque a partir de então nós temos visto que nós estamos numa nova terra, é o mundo pós-diluviano. O mundo pós-diluviano nós temos mais radiação solar, nós temos intempéries, nós temos uma série de coisas que os pré-diluvianos não tinham. Então, pode ser que essa permissão de Deus seja um pouco para compensar, porque existem estudos, a maioria dos estudos apontam que a proteína animal ela é essencial para o bom crescimento do homem, para desenvolvimento cerebral, enfim, em todas as áreas, a proteína animal. Então, nós vemos que até nisso Deus cuida. Então, a partir desse momento, dessa nova terra que ficou após o dilúvio, foi permitido que o homem comesse. E aí nós temos que as gerações de Abel era uma geração de agricultores. Adão e Abel. Caim era de pecuaristas. E aqui nós temos o início da geração de caçadores. Até então você não precisava ter caça, porque os animais não fugiam dos homens, tá? Então nós vemos isso, que aqui a gente pode, mas Deus também ele dá regras para esse tipo de alimento. Ele dá regras para como isso se faz, ele não deixa solto. E essas regras nós achamos nos versículos 4 e 5, que ele diz que não comam a carne com sangue, que é a vida. A todo aquele que derramar sangue também, tanto do homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Então, não é saudável. Naquele tempo nós não tínhamos
tantos recursos, o mundo estava recomeçando, o cozimento não era tão avançado como é hoje. Então você ainda tinha uma série de limitações que até muitos estudiosos viram isso nos séculos 18, 19, que muitas coisas que Deus aplicou desde aqui aos Levíticos eram leis sanitárias e que ajudaram o controle de muitas pestes. Então Deus ainda está mostrando seu cuidado. A questão do sangue é uma questão que meio polêmica até hoje. Temos algumas religiões que não aceitam, temos seitas então que batem o pé que você não pode comer a carne com sangue, e isso hoje vai meio de cada um, porque nós podemos nos basear lá em Atos, quando naquela visão que Pedro tem dos anjos trazendo todo tipo de alimento, então nós vemos que houve uma redenção com a morte de Jesus de muita coisa, de uma redenção plena, só que ainda nós não colhemos plenamente os seus frutos, melhor dizer dessa forma. Com a morte de Jesus, que é o sacrifício perfeito, houve uma redenção desse mundo, embora nós ainda vivamos no pecado, mas Deus purificou todos esses tipos de alimento. Então, se você gosta da sua carninha mal passada, como eu gosto, você não vai estar pecando, fica tranquilo, meu irmão. Agora, se você também não gosta, não tem problema, é opcional, mas nessa época era ir contra Deus, era pecado, tá? Até por causa, além de ser pecado da vida, de simbolizar a vida, não é algo muito saudável também, você ficar comendo sangue. A carne é boa, mas o sangue ele traz um monte de problemas, então também não é muito recomendável. Essa parte ficou clara? Acho que sim. E aí agora nós temos o cuidado em relação a Deus ao homem, que é o versículo 6. E aí ele falou dos animais, para você não sair matando animal à toa, para você ter um controle. E aí no versículo 6 ele enfatiza que quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Qual é o problema que nós temos em relação a esse texto aqui? Muitos vão pensar que esse texto ele vai ser contrário aos 10 mandamentos, ao mandamento que diz não matarás. A questão é o seguinte: Deus aqui ele está dando um instrumento até para controlar, porque lembremos lá no 8:21 que Deus falando consigo, falou que a coração do homem, seus desígnios são maus, desde a infância o homem é cruel. Então Deus sabia que haveriam novos homicídios. Então, para frear a crueldade do homem, ele colocou essa punição. Mas essa punição ela é muito bem explicada depois no livro de Levíticos, e nós temos um paralelo em Romanos 13, do 1 ao 7. Isso não é para você sair fazendo vingança. Isso aí ele te dá instrumentos para que, através do governo, da autoridade, essa punição ser aplicada. Eu sei que essa parte é polêmica, muita gente não aceita, ainda mais nos dias de hoje, mas é o que está aqui. Bom, a questão da dificuldade que nós temos aqui é em relação, como eu falei, ao não matarás. Não matarás, nós temos um probleminha muito leve, muito fraco, muito fraco que eu digo em relação ao problema, que não é um problema grave, que é em relação à tradução. Na tradução, o sentido correto de não matarás seria não assassinarás. Tanto é que na King James, em inglês, na sua versão original, ela me traz um verbo em inglês correspondente a assassinar. E qual é a diferença? A diferença entre matar e assassinar é que ao assassinar, há a vontade, há o dolo, como que diz. Hoje em dia, na nossa legislação, seria o homicídio doloso e o culposo. No doloso, você tem aquela intenção de matar. Você vai tirar vantagem daquela morte de alguma coisa, você tem o gosto de fazer aquilo. Então, é o homicida mesmo. É a pessoa que mata por alguma causa própria. É um crime hediondo, e como ele diz aqui, o grande problema desse crime é que você está matando a criação principal das criações de Deus, que foi o homem, que de tudo que foi criado, apenas o homem foi criado à imagem de Deus. Entenderam?
Agora, o matar, a gente pegaria o conflito em Êxodo, quando ele vem falando das leis, vem explicando melhor as leis. O matar seria, por exemplo, você na defesa da sua família, na defesa do seu patrimônio, acidentalmente, de alguma forma, seja um acidente de carro ou outro tipo de acidente. É ruim, obviamente, mas existe essa diferença. Então, o verbete, a palavra mais apropriada para o mandamento seria não assassinarás. Que aí, se fosse usada essa palavra, então a gente tendo esse entendimento que no original ele aponta para esse tipo de expressão, não há conflito com isso que está escrito aqui e com a explicação posterior no próprio livro de Êxodo e Levítico, quando ele diz que se alguém invadir sua casa e na luta você tirar-lhe a vida, você não é culpado. Estou fazendo uma paráfrase, literalmente não é isso que diz, mas o sentido é esse. Então não há problema em relação, não há contradição. A Bíblia ela não cai em contradição quanto a isso. Continuando aqui, aí agora nós vamos ler dos versículos 7 ao 11. E aí a gente começa aqui uma coisa bastante interessante, que aqui a gente vai ter uma repetição de uma sentença, e eu vou explicar o porquê que usa-se tanta repetição aqui. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O que nós vemos aqui? Nós vemos duas repetições básicas. A primeira repetição é da multiplicação. Aqui já é a terceira vez, entre o 8 e o 9, em que ele fala de multiplicação. Então ele está dando uma ênfase nisso. Ele está chamando a atenção da função deles agora. A função deles agora é multiplicar a terra, é preencher a terra e dominá-la. A outra coisa aqui também é que ele vai estabelecer uma aliança com vocês, com aqueles que estavam locais, com os descendentes e com todo mundo. Então, essa aliança, ela se aplica a nós. Ela se aplica ao povo de Deus, tanto a descendência espiritual, que somos hoje o Israel espiritual, o ramo enxertado na árvore, como também até aos ímpios em relação ao dilúvio, porque eles também têm essa promessa, também vai para eles, que Deus nunca mais vai fazer um dilúvio, não vai ter um dilúvio como houve. A destruição, quando Jesus voltar, haverá outro tipo, porque vai ter um novo céu e uma nova terra, mas por dilúvio nunca mais vai ser destruído, tá? Então, essa promessa ele é muito firme aqui. E a repetição é por quê? É o recurso da língua da época. Hoje nós temos vários recursos. Hoje nós temos, igual eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Igual eu tenho aqui, marcado várias coisas. Nós temos o negrito, você tem o sublinhado. Naquela época a linguagem era uma linguagem, podemos falar um tanto quanto primitiva, embora seja muito eficiente. Mas ela tem uns caracteres, ela tem um sinal limitado, até porque era escrito em tábuas de barro e as coisas vieram evoluindo depois. Então você não tinha como muitos recursos gráficos como nós temos. Então o recurso de chamar a atenção para alguma coisa é a repetição. Então a gente vê muito isso, principalmente no Antigo Testamento, da repetição. Ou então de sentenças em que ele começa a falar uma coisa e embaixo ele fala a mesma coisa com a palavra um pouco diferente. Isso é para chamar a nossa atenção. E, inclusive o nunca mais, nesse capítulo, ele é repetido 3 vezes. A terceira vez é a que a gente já vai ler, que é no versículo 15, que ele fala mais uma vez que nunca mais as águas do dilúvio tornarão a destruir toda forma de vida. Então, nós temos certeza que dilúvio nunca mais vai acontecer. Isso é garantido por Deus, garantido 3 vezes por Deus.
Aqui para frente existe uma coisa que eu implico muito. Eu vou ler conforme está aqui, a versão que eu estou lendo é a NVI, mas a gente vai tratar desse detalhe. Agora a nossa leitura vai ser do 12 ao 16, que diz assim: E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para que todas as gerações futuras, um parêntese meu, lembremos do que eu falei ainda há pouco, isso chega para nós. Nós estamos sob essa aliança aqui, quanto a essa parte da não destruição de toda a raça humana, de toda a espécie por causa do dilúvio. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Qual é a minha implicação aqui? O termo arco-íris. Qual é o problema do termo arco-íris? Meus irmãos, nós sabemos que desde o início o diabo ele quer desacreditar, desmerecer, deturpar, modificar a palavra de Deus. Ele quer jogar a sua areiazinha de confusão na palavra de Deus. O arco-íris, no meu ver, é um desses problemas. Por quê? Porque o termo aqui, ele não tem nada de arco-íris. A gente for pegar uma tradução mais fiel, vai ser sempre o meu arco, ou o arco do Senhor. Tá? Arco-íris, ele é uma coisa moderna, uma coisa de traduções modernas. Talvez, se a gente tiver oportunidade, eu espero que não, e no bom sentido, por quê? Porque se eu chegar a tratar desse assunto com vocês aqui pela internet, é porque a gente ainda não voltou para a igreja. Então, embora esse momento seja bom, eu estou louco que acabe por causa disso, porque enquanto eu estiver aqui, nesse canal exclusivo, é sinal que a gente está longe dos templos. Então, se for por isso, eu abro mão tranquilo. Então, é apenas quanto a isso, é sinal disso. Se eu chegar a tratar desse assunto aqui, é porque infelizmente se estendeu. Traduções bíblicas hoje é algo que a gente tem que ter muito cuidado e muito critério, porque não que isso venha a desmerecer, mas a gente lembra que desmerecer, que eu digo, a mensagem do evangelho ou enfraquecer. Mas a gente lembra que Deus condenou, Jesus primeiro e depois em Apocalipse, o próprio Deus, ele condena qualquer um que mude a sua palavra, a sua santa palavra. Isso aqui que a gente está tratando é a palavra de Deus. Então a gente não tem que botar coisas de acordo com o nosso achismo ou para ficar bonitinho ou então para facilitar. A gente tem um limite para isso. O que a gente tem que fazer é refletir o que foi escrito no original na palavra de Deus. E por que eu estou insistindo? O problema de arco-íris é que arco-íris, ele tem tanto a tradução de cores, que é o que aparece no Novo Testamento, quando esse termo é usado. Esse termo é usado no Novo Testamento, em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 3, e no 10:1. Realmente nos originais estão arco-íris, mas não no sentido da deusa Íris, não atribuindo a deusa Íris esse arco, que é o que acontece, é o que acaba levando esse negócio. Então a gente está, quando fala em arco-íris, inconscientemente a gente está pecando em atribuir a deusa Íris algo que é de Deus. O íris, no caso, quando ele é usado no Novo Testamento, é em relação ao seu significado primário, que é de colorido, que é de cores, assim como íris dos olhos, as cores dos olhos. Posteriormente, essa palavra foi usada, na verdade ela foi usada para a deusa Íris primeiro e posteriormente para esse espectro de cores, para várias cores. Então, erra a tradução quando usa no Antigo Testamento
a expressão arco-íris. Isso não tem reflexo no original. É meu arco, arco do Senhor. E quais são as traduções que usam esse termo arco-íris no Antigo Testamento? Que ele aparece mais em Gênesis 9, 13, 14 e 16 e Ezequiel 1, 28. Eu não acho que não tem mais em outro, não sei se agora eu não estou lembrando assim em Jó, mas enfim. Quando aparece esse arco que Deus fez como seu sinal, que é proveniente das gotículas da luz do Sol entrando mais forte na nossa atmosfera, no mundo pós-diluviano, com a gotícula de chuva, em que o raio entra na chuva, na gotícula e quebra a sua luz, a luz branca ela se divide em 7 cores. Isso toda vez que fala disso, é o meu arco, o arco do Senhor, nada de arco-íris. E as que trazem isso são as versões NTLH, NVI, que é essa aqui, e a NVT. Então, elas, na minha opinião, elas pecam nesse sentido. Mas isso vai mudar o sentido da mensagem? Não, mas pode trazer confusão. Então eu prefiro nisso, tem certas coisas que eu não abro mão, eu não arredo o pé, e essa é uma delas, questão de tradução bíblica, de ficar inventando em tradução. Não, eu trato isso aqui, eu trato como a palavra de Deus e eu me esforço em ler as que se aproximam mais do que foi escrito por Deus, mandado escrever por Deus, tá? Então a questão aqui é essa do arco-íris. Outra questão do arco-íris é que ele é um símbolo usado por Satanás, um símbolo deturpado usado por Satanás para refletir o movimento homossexual, homoafetivo, seja lá como você queira chamar. Porém, o arco-íris que eles usam, ali sim a nomenclatura arco-íris está correto, não é o mesmo bíblico, o mesmo natural, é um arco-íris diferente, é um outro arco, é um arco com mais cores, enfim. Então, o problema que nós temos primeiro, você atribuir a deusa Íris, que na mitologia é ela que faz, através de um arco, ela que faz a comunicação entre o céu e a terra, é isso mesmo, símbolo que é a mensageira entre os deuses, lá do Olimpo, com os humanos, você está atribuindo a ela, e essa questão de levar para esse lado. Então, o que eu peço é que se a sua tradução tiver arco-íris, ignore, até risca o íris, seja lá o que for, e trate agora como arco do Senhor. É arco do Senhor, não arco-íris. E lá no Velho Testamento, quando estiver arco-íris, ele é até condizente com o que estava escrito em grego no original, porém, o sentido não é esse, o sentido é arco colorido, arco do Senhor colorido, que remete a esse arco aqui, tá bom? Bom, tratar dessa questão do arco-íris, que para mim, eu não sei para você, mas para mim é importante por causa desse argumento, de você estar inventando e estar acrescentando coisas à palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Ele é um símbolo maravilhoso, um símbolo muito bonito, e é um símbolo que a gente vê até hoje dessa promessa de Deus. Então Deus ele nos deu isso, ele, além de garantir, repetir várias vezes, falar consigo, falar com Noé, estender isso para a gente, ele ainda botou esse símbolo dessa aliança, o arco do Senhor, que é algo muito bonito mesmo. E aí agora a gente vai ler o versículo 17, que ele conclui essa sentença toda que nós acabamos de ler. O 17 ele diz: concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Foi amplo o sentido, como nós vimos. E agora a gente já está partindo para o final. E aí a gente já vai ler dos versículos 18 ao 24, que são os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, como todo mundo sabe. Cã ou Cão, dependendo da tradução. E aí Cã é pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa
levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor de Deus e o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite nele as tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Essa questão aqui, para nós, parece ter sido algo bobo, algo pequeno. Para a nossa cultura, para a vida que nós vivemos hoje, que é ver o pai nu. Hoje, o que nós temos de ver um pai, uma familiar nu, assim, um pai ou uma mãe, é uma vergonha. Mas não é algo na cultura ocidental tão grave quanto era aqui. Aqui é uma tremenda falta de respeito. Aí a gente vê mais uma vez o reflexo disso lá em Levíticos. Aqui alguns extrapolam que houve algo a mais, enfim. Mas aqui realmente o que o texto nos mostra é que o que aconteceu foi uma falta de respeito, em que Cã, ao ver aquela cena, ele deveria honrar o seu pai, cobrir as suas vergonhas, como algumas traduções falam, e como os antigos falam, e não sair falando, e não sair alardeando, não fazendo chacota, como é o que me parece, é o que parece aqui no texto, e não tirando um sarro do pai. O pai, a gente está na época aqui, na época patriarcal. O pai tinha um peso muito grande na família. E Noé não era qualquer um, né? Então, a falta de respeito aqui foi tamanha que houve uma maldição de Sem, de Cã, para toda a sua geração. E o que me chama a atenção é essa questão aqui dessa maldição cair em cima de Canaã. Mas isso é algo que vai ficar para a semana que vem. Que a gente já se estendeu um bocado, já temos pouco mais de uma hora, senão o estudo fica cansativo para vocês. Basicamente o nosso objetivo foi alcançado, que foram estudar os capítulos 8 e 9. Então na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco essa questão dessa maldição ter caído no caçula, o que alguns estudiosos falam em relação a isso, ter caído em Canaã em específico, e Cã já tinha outros filhos. Da consequência disso, que isso a gente vai ver na questão no capítulo 10, da genealogia, no crescimento do povo, e o desenrolar disso que é no capítulo 11, que é na Torre de Babel, tá bom? Então na semana que vem serão esse finalzinho do capítulo 9 e os capítulos 10 e 11. Uma coisa que também deve ter chamado a atenção de vocês, para a gente ir concluindo, já na reta final, é essa ênfase em datas. E essa ênfase em datas ela é muito importante porque é algo que a gente atesta e algo que nos ajuda. Uma pergunta que eu recebi semana passada foi da data do dilúvio. E aí eu falei, foi 1656. E aí a pessoa que me fez a pergunta, ela até brincou dizendo de eu ser tão enfático. E realmente eu fui enfático porque é algo que dá um pouquinho de trabalho, mas que a gente vê isso. Então, para encerrar, eu só vou falar o porquê que a data do dilúvio foi realmente em 1656. Tenha um pouquinho de paciência, que é rápido, e essa lista ela vai aparecer lá na descrição do YouTube, tá? Então, o que acontece foi o seguinte, por que eu bato na tecla que foi 1656? Porque a gente tem o relato das gerações, o relato da genealogia. Então, se você faz como eu fazia, e faço de vez em quando, que é pular a genealogia, não faça isso. Genealogia é muito importante para você entender muita coisa para frente. Então, a gente tem que no ano 0, tivemos nação Adão e Eva. No ano 130, nós tivemos Sete nascendo. No ano 235, tivemos o nascimento de Enos. No ano 325, nasceu Cainã.
No ano 395 nasceu Maalalel, nossa. No ano 460 nasceu Jered. No ano 622 nasceu Enoque. No ano 687 nasceu Matusalém. No ano 874 nasceu Lameque. No ano 930 morre Adão. No ano 1042 morre Sete. No ano 1052 Enoque é transladado por Deus. No ano 1056 nasce Noé. No ano 1140 morre Enos. No 1235 morre Cainã. No ano 1290 morre Maalalel. No ano 1422 morre Jared. No ano de 1558 nasce Sem. No ano de 1654 morre Lameque. E no ano de 1656 morre Matusalém, e nesse mesmo ano tem o dilúvio. Lembrem que Noé foi avisado, aqui nos fala no final do capítulo 5 que aos 500 anos Noé já tinha gerado Sem, Cã e Jafé, e que o dilúvio começa, capítulo 7, versículo 11, quando Noé tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias. Então, você seguindo essa árvore genealógica, você seguindo essas datas, esse nascimento, nos mostra que foi no ano de 1656 que ocorreu o dilúvio. Tá? Então, eu encerro com isso. Encerrar com uma aplicação geral, que eu acho que é mais importante do que essa curiosidade. Aplicação geral disso aqui. A aplicação geral é que Deus nos mantém, Deus nos sustenta, Deus tem uma aliança conosco, Deus não quebra a aliança. E aí vejam como é importante você ver a Bíblia como um todo e não um versículozinho isolado. O que está dizendo aqui reforça o que é dito lá atrás, lá na frente, por Tiago, no seu versículo 1,17. Que Deus não tem mudança nem variação de mudança, como é dito também em outros versículos que eu falei em aulas passadas. Deus, ele é perfeito. O que ele planeja, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente... Por que está acontecendo isso? Ele sabe o porquê. E ele, no final das contas, ele tem o melhor, mesmo que a gente não entenda e mesmo que a gente relute contra esse melhor. Mas o melhor para as nossas vidas está nos planos de Deus. Então, que a gente se esforce para ser obediente, como Noé foi em toda a sua vida, seja na construção da arca, seja entrando na arca e aguardando os 7 dias de acontecer uma coisa que ele nunca tinha visto, que foi a chuva, seja para sair da arca, seja para procriar, seja para cuidar da terra, como ele cuidou. Então, o que nós podemos trazer de lição é essa plena confiança em Deus e na sua providência. É fácil? Não estou falando que é fácil. Vira e mexe, eu também tenho minhas discussões com Deus. E quem acha que ter discussão com Deus é pecado, eu recomendo um estudo do livro de Salmos. Salmos é um livro tremendo, é um livro que explode a sua visão. Se você lê-lo com a visão do Espírito Santo, você compreendendo cada palavra ali, ele explode a sua visão em relação ao relacionamento que nós devemos ter com Deus, tá? É um relacionamento de respeito, mas não é um relacionamento de mentira. Você está arrasado por dentro, você fala, Deus, está tudo bem. Não, não está. Abra o seu coração e fale, Deus, eu estou arrasado por dentro e confio na sua providência. Então, a lição de hoje é essa. Então, nós vemos que muitos falam que o dilúvio não existiu, outros usam o dilúvio para acusar Deus de mal, mas nós vemos que Deus teve misericórdia, Deus esperou o momento certo, ainda assim levou 100 e poucos anos para a arca ficar pronta e a anunciação do que viria, não houve arrependimento. O ser humano, ele é cruel, mas ainda assim Deus teve misericórdia e cuidou para que nós chegássemos aonde estamos hoje. Então é isso, essa é a nossa confiança, esse é o Deus que nós servimos e esse é o Deus que nós temos que proclamar para os que ainda não o encontraram. A seara é grande,
e está pronta aí para ser plantada. Então que Deus nos abençoe e nos capacite nessa obra. Vamos orar para encerrar? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento, obrigado por tudo que nós lemos aqui, obrigado pela demonstração do teu cuidado em ter falado ao teu servo Moisés todos esses fatos que são ricos e vivos para nós hoje. Que nós possamos aplicar cada palavra aqui em nossas vidas, que nós possamos aprender como é esse Deus que opera, quão grandioso e perfeito é esse Deus. Que o nosso amor por Ti aumente a cada dia, Pai. E que a noção de que somos totalmente dependentes de Ti também. Que em nome de Jesus o Senhor venha conosco, o Senhor tenha misericórdia e diminua esse período, Pai. Que o Senhor resolva essa situação e que em nome de Jesus possamos em breve estar de novo em nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Peço que vocês acompanhem, fiquem ligados. Por quê? Porque tem muita gente fazendo live e eu tive algumas pessoas que me falaram semana passada que não receberam a notificação do Facebook. Então, nosso horário é esse, de terça a sexta, 8 horas a gente está aqui. Eu, Pastor Lélio, Pastor Vanderlei, Paulo e o sábado também, e o Wagner. De terça a sábado, 8 horas, é o nosso encontro aqui. E no domingo nós temos 10h30 o Pastor Lélio e às 19 horas o Pastor Vanderlei, tá bom? Então, se você não recebeu a notificação, vem aqui no Facebook da igreja. E se você não viu, vai lá no nosso canal, que depois de alguns dias o vídeo tá lá editado, cortadinho, bonitinho para você ver, tá bom? Graça e paz para todos, que Deus nos abençoe, que o Senhor cuide das nossas famílias.